Olá, inapianos! Professora Aline Patrício na área. Vamos hoje tratar sobre legislação especial, um tema muito importante para o concurso da Polícia Civil do Piauí. No último concurso, para vocês terem uma ideia, na parte de conhecimentos específicos, foram 30 questões. Isso no concurso de agente de 2018, que a gente está tomando como paradigma para o concurso de vocês, o próximo. Foram 18 de noções de direito, 6 de legislação penal especial, que é o que a gente vai ver agora, e 6 de legislação específica da PC Piauí, que vocês vão ver com o professor Soares. Então, esse conjunto de leis que nós vamos estudar agora fazem parte dessas 6 questões, o que é muito importante para o edital de vocês. Quais foram as leis que foram cobradas no outro concurso? Legislação especial e suas alterações. Lei Maria da Penha. Lei de abuso de autoridade. Percebam que eles tinham colocado a lei antiga, mas agora a gente já atualizou para a lei nova. Lei de drogas. Lei dos crimes hediondos. Crimes de tortura. Eles cobraram os crimes contra a administração pública na antiga lei de improbidade, mas essa lei foi revogada e na lei nova não há previsão de crimes na lei de improbidade, então a gente não vai ver isso. O Estatuto do Desarmamento e também a Declaração Universal dos Direitos Humanos, essa vocês vão ver com o professor Cleito. Eu não vou colocar na ordem dessas leis, né? Então vocês vão perceber que nós vamos ver todas as leis, mas não vai estar na ordem do edital. Qual vai ser a primeira lei que a gente vai estudar? Lei dos crimes hediondos, Lei 8.072/90. Lei dos crimes hediondos, qual é a primeira característica dessa lei que é importante? O critério que a lei utilizou para definir um crime como hediondo é o critério legal, o rol é taxativo. Então, o juiz simplesmente não pode dizer que um crime é hediondo com base na sua convicção. Ah, esse crime causou clamor social, então ele é um crime hediondo. O juiz não pode fazer isso. Só o que a lei expressamente prevê como crime hediondo. Os crimes equiparados a hediondos, eles estão na Constituição, são os chamados 3T's. Vamos colocar aqui para vocês: tráfico, tortura e terrorismo. Esses são os crimes equiparados a crimes hediondos. Agora, dentro do tráfico, tem uma observação. O tráfico privilegiado não é hediondo e a associação para o tráfico também não é hediondo. Dentro da tortura, a tortura por omissão, a gente vai já estudar esse crime, também não é crime hediondo. Então, nós temos os crimes hediondos, aqueles que estão previstos taxativamente no artigo 1º da Lei 8.072, que nós vamos ver agora um por um, e nós temos os crimes equiparados a hediondos, assim trazidos pela Constituição Federal, os chamados 3T's, tráfico, tortura e terrorismo. Continuando aqui, nós vamos ver exatamente o que a lei prevê como crime hediondo. Artigo 1º. São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Código Penal, consumados ou tentados. Impressionante como isso cai em prova, acabou de cair na PC Bahia. Então, os crimes hediondos são assim considerados, ainda que sejam só tentativa. Então, é consumados ou tentados. No inciso 1, nós temos o crime de homicídio. Todos os homicídios qualificados, que vai do inciso 1 até o inciso 9, com a alteração da Lei Henri Borel, entra agora o homicídio do menor de 14 anos, todos os homicídios qualificados são considerados hediondos. Os homicídios simples, só quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente. Então, se na sua prova tiver a questão homicídio doloso hediondo, homicídio simples hediondo, não é. Só vai ser hediondo se praticado em atividade típica de grupo de extermínio. Agora, todos os qualificados são hediondos.
No inciso 1A, nós temos a lesão corporal dolosa gravíssima e seguida de morte, praticada, né, contra os agentes do artigo 142 e 144 da Constituição, ou seja, Forças Armadas, segurança pública, agentes do sistema prisional, no exercício da função ou em decorrência dela. Então, não precisa estar em serviço, basta que a motivação do crime tenha sido essa. Ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo. Presta atenção que a lei exigiu que o parente seja consanguíneo. Então, já caiu em prova isso aí, o filho adotivo, por exemplo, não vai ser considerado crime hediondo. Até o 3º grau, em razão dessa condição. Então, todos os homicídios qualificados, o homicídio simples quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, lesão corporal dolosa gravíssima em seguida de morte, se for contra os agentes de segurança pública. E aqui inclui o guarda municipal. Não esqueçam disso, porque ele está lá no artigo 144 da Constituição. A grande mudança do pacote anticrime foi em relação ao crime de roubo. Então, presta atenção. Primeiro, a sua legislação tem que estar atualizada com o pacote anticrime, a Lei 13.964 de 2019. Porque antes do pacote anticrime só era hediondo se fosse latrocínio. Agora vai ser hediondo o roubo circunstanciado pela restrição de liberdade, o roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, seja de uso permitido ou de uso proibido ou restrito, o roubo qualificado pela lesão corporal grave ou morte. Se for qualificado pela morte, vai ser o latrocínio. Então, o latrocínio continua e aí nós temos agora a restrição de liberdade, o emprego de arma de fogo e a lesão corporal. Arma branca, o roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca não é considerado crime hediondo. Essa questão também já caiu em prova. No inciso 3, nós tivemos mudanças também no crime de extorsão. Extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, ocorrência de lesão corporal ou morte. Artigo 158, parágrafo 3º. Presta atenção porque teve uma prova que a gente vai já responder que colocou extorsão qualificada pela morte, 158, parágrafo 2º. Ou seja, induziu o aluno ao erro. É o 158, parágrafo 3º, que vai ser considerado crime hediondo. Extorsão mediante sequestro em todas as suas modalidades é hediondo desde 94. Então, se for extorsão normal, sem ser mediante sequestro, só se ela for qualificada pela restrição de liberdade, lesão corporal ou morte. Se for mediante sequestro, em todas as suas modalidades. Estupro, o atentado violento ao pudor já foi revogado, temos que tirá-lo daqui. O estupro de vulnerável, a epidemia com resultado morte. Pense num crime que sempre cai em prova, é considerado hediondo. Falsificação de medicamentos é considerado hediondo. Favorecimento de prostituição ou de outra forma de exploração sexual contra criança, adolescente ou vulnerável, considerado hediondo. E outra mudança do pacote anticrime, que muito nos interessa, o furto qualificado pelo emprego de explosivo. Então, aquelas explosões a caixa eletrônico que estavam acontecendo demais, fez com que a lei considerasse esse crime hediondo. Agora, presta atenção que o roubo qualificado pelo emprego de explosivo não é hediondo, mas o furto é. Essa questão também já foi objeto de prova. Parágrafo único também sofreu alterações. Antes nós tínhamos como hediondos também o genocídio e o porte de arma de uso restrito ou proibido. Agora nós tivemos mudanças. Continua o genocídio, só que o posse ou porte ilegal de armas só de uso proibido. Então, se for de uso restrito, não é mais hediondo. O crime de comércio ilegal de armas de fogo, tráfico internacional de armas de fogo e organização criminosa quando direcionada à prática de crime hediondo ou equiparado. Então, nós temos aí todos os crimes hediondos. Qual é a missão de vocês, ainda mais sabendo o perfil da nossa banca? Memorizar todos esses crimes hediondos, porque vai ser de suma importância para a prova de vocês. Turma,
Vamos fazer aqui uma pequena recapitulação do que os crimes hediondos admitem ou não admitem. Assim que a Lei 8.072 saiu, a gente teve, assim, uma lei bastante severa. Então, falava em regime inicialmente fechado, vedação de substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, vedação de liberdade provisória. Só que, com o tempo, eu até apelidei de Total Flex, o Supremo foi modificando essas questões. Então, o que é que a lei dos crimes hediondos admite? Admite liberdade provisória. Então, todos os crimes, em tese, admitem liberdade provisória. Então, se tiver alguma questão dizendo que é vedada a liberdade provisória nos crimes hediondos, essa questão está errada. Segundo ponto, admite a substituição da pena privativa de liberdade, que eu vou colocar aqui como PPL, pela restritiva de direitos. Então, tinha até um dispositivo lá no tráfico privilegiado, na lei de drogas, que diz vedada a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. Esse dispositivo não está mais válido. E no terceiro ponto, nós temos qualquer regime inicial é admitido. Então, não tem mais aquela obrigatoriedade de que seja apenas regime fechado. Então, fica de olho aí no que admite e o que não admite, porque isso é muito importante para a prova de vocês. O que é que não admite? Não admite fiança, são inafiançáveis e são insuscetíveis de anistia, graça e indulto. Então, os crimes hediondos e equiparados, como o tráfico, a tortura e o terrorismo, são inafiançáveis e insuscetíveis de anistia, graça ou indulto. Mas presta atenção para você não confundir. Os crimes hediondos não são imprescritíveis. Isso é muito importante, essa questão tem sido explorada em concurso. Eles não são imprescritíveis. Quais são os únicos crimes que são imprescritíveis no nosso ordenamento jurídico? O racismo, a ação de grupos armados, contra a ordem constitucional ou o Estado Democrático de Direito, e agora que o STF equiparou, a injúria racial. Então, esses são os crimes imprescritíveis. Os hediondos e equiparados não são imprescritíveis, apesar de serem inafiançáveis e insuscetíveis de anistia, graça ou indulto. Outra informação importante sobre os crimes hediondos, isso aqui vocês vão ver em processo penal, certamente, a prisão temporária. A prisão temporária para os crimes hediondos, ela tem prazo diferenciado, 30 dias, prorrogáveis por mais 30. Então, se os crimes comuns, o prazo de prisão temporária são 5 dias, nos crimes hediondos são 30 dias, prorrogáveis por mais 30. Seguindo aqui, agora nós vamos responder algumas questões. VUNESP PC Bahia 2022. A respeito da lei dos crimes hediondos, assinale a alternativa correta. Lembrando, isso eu já reforcei lá em sala de aula. Quais são as bancas semelhantes à NUCEP? VUNESP é uma, IBFC, IADES, FCC, IDECAN, Consuplan, todas essas bancas são semelhantes à NUCEP. O crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e de uso proibido é equiparado a hediondo? Só o de uso proibido, de uso permitido não é hediondo. O homicídio previsto no caput do artigo 121, que é o homicídio simples, se praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um único agente, é considerado crime hediondo. Exatamente, é a exceção. A regra é que os homicídios qualificados são hediondos, mas o simples só se for praticado em atividade típica de grupo de extermínio. Os crimes considerados hediondos são insuscetíveis de anistia, graça, fiança e liberdade provisória. Olha o erro aqui. Não há vedação à liberdade provisória. O roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca é considerado crime hediondo. Não é, só se for arma de fogo.
São considerados hediondos apenas os crimes consumados, excluídos os tentados. Errado também. O artigo 1º da Lei 8.072 diz consumados ou tentados. Então, a primeira questão, letra B de bola. Seguindo aqui, segunda questão, FCC. Considera-se hediondo o crime de fraude eletrônica praticada contra a pessoa idosa, que é o crime de estelionato, é uma das formas de estelionato, não é hediondo. Roubo circunstanciado pelo emprego de arma, que é uma pegadinha, teve gente que marcou aqui. Só se for arma de fogo, porque a arma branca não é considerado crime hediondo. Extorsão na forma simples ou qualificada. Não, a extorsão só na modalidade qualificada pela restrição de liberdade, lesão corporal ou morte, que está lá no artigo 158, parágrafo 3º. Furto qualificado pelo emprego de explosivo. Esse é considerado hediondo. Então, a segunda letra D de Deus. Aborto provocado por gestante ou terceiro. Não, nenhuma das modalidades de aborto é considerado crime hediondo. Mais uma aqui, questão da Fundatec. Relativamente à Lei 8.072 de 90, que dispõe sobre os crimes hediondos, e à Lei de Execução Penal, assinale a alternativa incorreta. Mais uma banca também que a gente pode utilizar como um parâmetro, a Fundatec. Aqui, pessoal, tem algumas questões da LEP, né? Mas eu vou focar nas questões dos crimes hediondos, porque o concurso de vocês não é para a Polícia Penal. Mas, como é para marcar incorreta, vocês vão ver por que eu coloquei essa questão. Letra A. A União manterá estabelecimentos penais de segurança máxima destinados ao cumprimento de penas impostas a condenados de alta periculosidade, cuja permanência em presídios estaduais põe em risco a ordem ou incolumidade pública. Está correto, isso aqui está previsto na LEP, inclusive depois veio a regulamentação dos presídios federais. A decisão do juiz que determinar a progressão de regime será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor, procedimento que também será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes. Também está correto, está previsto na LEP. Isso aqui faz parte do princípio do contraditório. Tem que ouvir as partes antes de decidir. A prisão temporária nos crimes previstos como hediondos terá o prazo de 30 dias, prorrogáveis por igual período, em caso de extrema e comprovada necessidade. Correto, está lá na lei dos crimes hediondos, eu falei para vocês, só que a gente está procurando a incorreta. Os condenados que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto e os presos provisórios poderão obter permissão para sair, que é a permissão de saída, e não a saída temporária, que é aquela saidinha, concedida pelo diretor do estabelecimento onde se encontra o preso, mediante escolta, com a duração necessária à finalidade da saída. Essa também está prevista na LEP, está correto. Essa permissão de saída pode ser dada pelo diretor, porque aquele caso lá morreu algum parente próximo, né, do CAD, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, ou o preso precisa se submeter a um tratamento médico que não é disponível na penitenciária, então aí o diretor pode autorizar a permissão de saída. Como a gente está procurando a incorreta, vamos ver aqui a letra E. Os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de fiança e liberdade provisória. Achamos aqui a incorreta. Terceira letra E. Por quê? Porque os crimes hediondos são inafiançáveis, mas eles admitem a liberdade provisória. Qualquer crime, em tese, admite a liberdade provisória. Quarta questão, também da Fundatec. Nos termos da Lei 8.072 de 90, são considerados hediondos todos os tipificados no Código Penal e seguintes crimes. Homicídio, artigo 121. Não, pessoal, só se for qualificado. E se for o simples do CAPT, só se for praticado em atividade típica de grupo de extermínio. Extorsão qualificada pela morte. Eu achei uma sacanagem enorme dessa questão, porque a extorsão qualificada pela morte é crime hediondo, só que ela está prevista no 158, parágrafo 3º. Professora, como é que fazem isso? Mas vocês vão ver que tem uma que está mais na cara.
Atentado violento ao pudor foi revogado esse artigo. Epidemia com resultado morte, é crime hediondo, artigo 267, parágrafo 1º. Roubo qualificado pelo emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. Pessoal, o roubo qualificado pelo emprego de explosivo não é hediondo, só o furto. E mesmo assim aqui a capitulação estava errada porque ele é o parágrafo 2º-A. Não existe esse parágrafo 4º-A. Então, a quarta questão aqui, letra D, de Deus. Pessoal, finalizando aqui a lei dos crimes hediondos, é uma lei bastante pequena, só tem 2 artigos. Qual é a recomendação que eu faço? Memorize a lei dos crimes hediondos, porque é questão certa na prova de vocês. Agora nós vamos para a lei de drogas. A lei de drogas é uma lei grande, né? Mas que a gente vai focar na parte mais importante para a prova de vocês. Toda aquela parte inicial que vai até o artigo 27, ela trata mais da questão do SISNAD, né, do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, ela trata da questão da saúde pública, então é mais importante para provas de serviço social, para provas de psicologia, para provas da área de saúde. Aqui é a parte criminal propriamente dita, que é a parte mais importante para o concurso de vocês. E aí essa lei, ela trouxe uma mudança de paradigma. Por quê? O crime de porte de drogas para consumo pessoal, que está no artigo 28, ele passou, né, a questão do dependente químico, ele passou a ser tratado como doente, como tóxico dependente, não como delinquente. Então, não houve descriminalização, continua sendo crime. Então, tem provas que diz que não é mais crime, não houve descriminalização. Só que não cabe mais pena privativa de liberdade. Então, para esse crime de porte de drogas para consumo pessoal, não cabe mais prisão. É muito importante isso aqui, porque ainda que a pessoa descumpra, ela não pode ser presa. Isso cai muito em prova. Outra característica desse crime, se não cabe mais pena privativa de liberdade, quais são as penas possíveis? Advertência, prestação de serviços à comunidade, e inclusão em programa de recuperação. Então, essas são as medidas possíveis se a pessoa praticar um crime de porte de drogas para consumo pessoal. Qual é a duração dessas medidas? 5 meses. Então, essas medidas aqui têm duração de 5 meses. Agora, se a pessoa voltar novamente a praticar esse mesmo crime, no caso de reincidência específica, o juiz pode prender? Não. Ainda assim, o juiz não pode prender. Aí ele vai duplicar o prazo vai para 10 meses. Em caso de recusa no cumprimento, o juiz pode aplicar admoestação verbal e multa. Então, olha aqui a situação, porque a gente vai já responder as questões e as provas estão explorando muito isso. O juiz não pode prender, ainda que a pessoa descumpra, ainda que a pessoa seja reincidente nesse crime, o juiz não pode prender. O máximo que ele pode fazer é a admoestação verbal ou multa. Tem outra peculiaridade também, que é a prescrição. A prescrição desse crime é no prazo de 2 anos. Então, ela é diferente do menor prazo previsto no Código Penal, que é de 3 anos. Aqui, a prescrição vai ser de 2 anos. Outra peculiaridade desse crime é que ele não gera reincidência para outros crimes. Então, se a pessoa praticar o crime de porte de drogas para consumo pessoal e ela praticar depois um crime de roubo, ela vai ser considerada primária, não gera reincidência para outros crimes.
só gera essa reincidência específica aqui do 28, parágrafo 4º, se a pessoa voltar a praticar o mesmo delito. Aí o juiz vai duplicar a pena para 10 meses. Mas é muito importante, você que está fazendo concurso, saber essa diferença. O artigo 28 é a situação do usuário, aquele que porta drogas para consumo pessoal. Aí a lei, né, é bastante branda para ele, porque ele é tratado como dependente químico e não como criminoso, como eu falei. Agora, a situação do traficante, que a gente vai já ver no artigo 33, aí sim a lei trata com mais rigor. Olha aqui a jurisprudência que eu trouxe, acabei de colocar para vocês. Condenações anteriores no artigo 28 da Lei de Drogas não são aptas a gerar reincidência. Então, essa é a posição do STJ. E por que que o STJ decidiu dessa forma? Porque se a contravenção penal, que cabe pena privativa de liberdade de prisão simples, não é apta a gerar reincidência, que diga o crime de porte de drogas para consumo pessoal, que sequer prevê a pena privativa de liberdade. Então, a única reincidência que existe nesse crime é aquela reincidência específica do artigo 28, parágrafo 4º, para que a pessoa possa responder pelo dobro, responder por 10 meses. Ficamos por aqui, no próximo bloco tem mais legislação especial. Continua com a Mega.